O Senhor conhece a necessidade do teu povo, Pai. Sabe do que nós precisamos nesta noite. Operando Deus, quem impedirá nesta noite? Usa o teu servo, Pai, para falar da necessidade desta obra. Amém, Senhor. Está gravando, né, meu bem? Ok. Glória a Deus, aleluia. Saúde também a igreja, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Antes de mais nada, eu venho agradecer ao pastor Marcos, à missionária Patrícia, pelo convite, pela confiança, que é de grande responsabilidade ser mensageiro da palavra de Deus, porque não vamos falar nada mais, nada menos do que para a noiva do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Por isso que é de muita responsabilidade estarmos aqui nesse altar. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, o qual eu conheci e fiquei muito feliz que ele veio lá em casa deixar umas coisas e ele disse: eu estou indo para o monte, estou indo orar, buscar a Deus junto com os companheiros. Aleluia. Isso é o que toda a igreja na terra devia estar fazendo. Como foi lido aqui sobre 2 Crônicas 7,14. A terra está doente, sabe por quê? Porque Deus disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Aí nós podemos ver a terra toda doente, do Oriente, aleluia, ao Ocidente, do Norte ao Sul, todos os países da terra doentes, com a lepra do pecado. Aquele que não está doente com a enfermidade, aleluia, na carne, está com a enfermidade na alma. Eita Deus, aleluia. E chegou o tempo de todo o povo de Deus cair com o rosto no pó e na cinza. Novamente, para que Deus tenha misericórdia dessa terra, amém? Aqui é um culto de cura e libertação. Aleluia. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Abra vossas Bíblias. Aleluia. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante. Isaías 61, versículo 1 em diante. Aqui o profeta fala a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O profeta messiânico Isaías, ele estava profetizando aqui sobre a vida do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de Sião, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém, igreja? Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Meus amados, queridos irmãos, pastores, missionárias, povo de Deus, aqui o profeta está falando sobre a missão de Jesus Cristo, que Ele viria com o Espírito Santo para fazer todas essas maravilhas.
Espírito Santo ungiu para pregar boas novas aos mansos. Jesus veio. Essa profecia do profeta Isaías se cumpriu lá no livro de Mateus, capítulo 4. Aleluia, nós podemos descer um pouquinho aqui para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Escute o que essa profecia de Isaías se cumpriu aqui em Cristo, quando Deus enviou o seu Filho, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus desceu, nasceu no ventre daquela virgem chamada Maria. Ele cresceu e aqui, iniciando-se o seu ministério, está se cumprindo a profecias de Isaías, capítulo 61. Diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Veja a profecia cumprida aqui, ó. Jesus desceu em forma de amor. Aqui, como foi falado aqui, Jesus ele não veio para os justos, ele não veio para os perfeitos, ele não veio para os santos, para os religiosos, para os doutores da lei. Ele não veio para aqueles, aleluia, que eram fariseus, escribas lá de Jerusalém, mas ele veio para os perdidos da casa de Israel. E quando ele veio, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas olha Jesus quebrando protocolos aqui. Sabe aonde Jesus estava fazendo essa missão? Aqui no início do ministério, ele não estava pregando para judeu, para o povo que Deus prometeu que mandaria o Senhor, que era aquele povo lá de Judá, de Israel. Jesus ele saiu, primeira coisa que ele fez foi quebrar protocolos, pastor. Esse povo que ele estava pregando aqui, fazendo milagres, era um povo que era adoradores de deuses pagãos, deuses gregos. Era um povo que morava nas terras de Zebulum, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia dos gentios. Era um povo que estava na região e sombra da morte. Jesus, que é a luz do mundo, que veio ao mundo, ele foi lá para resplandecer a sua luz e curar aquelas pessoas quebrando protocolos. Jesus ele fez maravilhas, irmãos. Nós podemos ver que quando alguém precisava de uma cura, de uma libertação, quando não ia procurar Jesus, não tinha condições de procurar Jesus, Jesus ia procurar aquela pessoa. Jesus, o próprio amor que desceu do Pai. Nós podemos citar muitos exemplos aqui, como aquele homem no tanque de Betesda, um homem que estava 38 anos padecendo de um mal, de uma paralisia, e aquele sofrimento era tão terrível daquele homem, que, aleluia, mesmo quando Jesus foi lá no tanque para falar com ele, Jesus pergunta o que aquele homem quer, e aquele homem, em vez de falar diretamente para Jesus que precisava de um milagre, ele foi contar, aleluia, se lamentar para Jesus que não havia homem nenhum que o colocasse na água quando o anjo descia para, aleluia, chacoalhar pelas águas. Ele disse: não tem homem nenhum que me coloca dentro da água quando o anjo desce, aleluia. E Jesus disse: pega, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus não quis saber a dificuldade daquele homem, não quis saber a crença dele. Jesus não quis saber, aleluia, o que ele, aleluia, estava, aleluia, se lamentando, sofrendo ali. Jesus não quis, Jesus simplesmente disse: toma a tua cama e vai para a tua casa.
Aleluia. Nós podemos citar aqui exemplos aqui, como o cego Bartimeu, um homem cego, aleluia, esquecido, jogado à beira de um caminho ali, aleluia. A Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus ia passando, e nós conhecemos a história de Bartimeu. Bartimeu era um homem que tinha tido os olhos vazados, jamais de forma nenhuma, aleluia. Nenhum oculista dos dias atuais, ninguém, nenhum médico, medicina nenhuma, era capaz de restaurar a visão de Bartimeu. Mas ele ouvindo falar de Jesus, ele começa a clamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquela multidão, aquele povo que estava ali, mandou que Bartimeu se calasse. Aleluia, porque atormenta o mestre, cala a tua boca. E a Bíblia diz que ele clamava mais forte, mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, manda chamar, trazer aquele cego e restaura a sua visão. Aleluia. Muitas vezes nós queremos o milagre, mas não queremos clamar. Muitas vezes nós queremos, aleluia, a libertação de um filho, de um sobrinho, de um parente, de um irmão, mas não queremos tomar as atitudes dessas pessoas. Não queremos tomar exemplos como daquela mulher cananeia. Agora imagine aquela mulher que estava com uma filha miseravelmente endemoniada, segundo as palavras dela. E a Bíblia diz que ela chega até Jesus e ela diz: Senhor, liberta a minha filha, que ela está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus diz: não convém tirar o pão dos filhos e dar-lhe aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, em forma de humildade e de perseverança, ela diz: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Eita. Porque cresce, pai, a tua filha já está liberta. E aquela jovem é liberta na mesma hora. Muitas vezes nós não temos a humildade, aleluia, de chegar até Jesus e clamar e pedir misericórdia pelo nosso filho. Quantas mães estão com os filhos nas cracolândias aí? Quantos pais estão com os filhos, aleluia, nos bares, embriagados, drogados, aleluia, presos, aleluia, mas não clamam. E quando clamam, não perseveram como o cego Bartimeu, mas desistem rapidamente do clamor. O Senhor Jesus, ele veio para libertar o cativo, como disse a palavra: eu vim para abrir, aleluia, para tirar da prisão os presos. E quem é os presos, aleluia, se não forem os espirituais? Presos espirituais, preso do vício do cigarro, da droga, da cachaça, preso, aleluia, em pecados internos, que é a mentira, a falsidade, a fofoca, aleluia. Muitos estão aprisionados, irmão, aleluia, nessa prisão, aleluia, da fofoca nos dias atuais, de falar mal de um e de outro, aleluia. E Deus não está feliz com muitos por conta das palavras que saem das suas bocas, aleluia. Em vez de clamar, caluniam. Em vez, aleluia, de orar, falam mal uns dos outros. A igreja, aleluia, ela precisa voltar a viver como a igreja primitiva de Atos capítulo 2. Eles viviam, aleluia, na doutrina dos apóstolos. É uma palavra muito forte, irmão. E Deus, ele tem me mostrado que não está feliz com a igreja. A igreja que eu digo não é um edifício, mas é o povo dele, em todo o mundo. Não é só no Brasil, é em todo o mundo. Sabe por quê? Porque não se costuma mais dar fruto como antigamente. Jesus, ele quer libertar todo mundo, ele quer curar todo mundo, ele quer salvar todo mundo, ele quer escrever o nome de todo mundo no livro da vida. Ele quer, aleluia, não perder ninguém. Por quê? Porque ele veio para isso.
essa missão que Deus deu a ele foi Eita. isso, salvar a terra. E ele disse assim: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu possa ressuscitá-los no último dia. Mas sabe o que acontece? Jesus quer salvar todo mundo, mas a maioria quer ser cortada da vida verdadeira. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque não dá fruto. E Jesus disse lá em João 15 que todo ramo que está na videira, ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos, os crentes são os ramos. E ele diz: todo ramo em mim que não dá fruto, meu Pai corta e lança fora. Aleluia. Ele quer salvar todo mundo, mas muitos crentes não estão nem aí para ser cortado da videira. Tanto faz. Olha o que fazia a igreja primitiva aqui, meus amados irmãos, pastores. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha as receitas. Deus deu a receita lá para o povo dele encontrá-lo, ser perdoado e ser sarado a terra. Lá em 2 Crônicas 7,14, aonde eu citei. Aqui está a receita para Deus usar a igreja dele na terra. Olha, perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, irmão? A palavra de Deus. Aleluia. É isso aqui que os apóstolos ensinavam. A maioria não quer mais nem falar na Bíblia, nas pregações. É tanta revelação mentirosa, é tanta profecia mentirosa, enganosa, que quem anda em espírito, ele fica perturbado dentro de um tempo, de certos tempos por aí pelo Brasil, pastor, que passa 40 minutos revelando mentira e não prega um minuto da palavra de Deus. Nós vamos naquelas lives lá, vemos aqueles falsos profetas de live, irmão. Chega, nós ficamos enojados. Espíritos de adivinhação, tentando adivinhar a vida dos outros. Revelações de CPF, revelação. Rapaz, Deus está. Se fosse na época que Deus era fogo consumidor, ele ainda é, mas ele agora está pela graça, porque ele mandou Jesus. Fosse naquela época, ele exterminar muita gente que está usando o nome dele em vão. Aleluia, Jesus. Olha o que fazia aqui a igreja primitiva: perseverava na doutrina dos apóstolos. Sabe por que perseverava na doutrina dos apóstolos, igreja? Porque o apóstolo Paulo disse assim: ó, nem se nós mesmos, que é os apóstolos, a um anjo descer do céu e nos traga um evangelho que não seja esse que nós pregamos, que seja anátema, quer dizer, que seja amaldiçoado. Aleluia. Aí nós vemos o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho amaldiçoado, mas que está arrastando multidões de pessoas. Sabe por quê? Só por causa da ganância do ser humano. A ganância do ser. É como se Deus fosse um agiota, sabe? Um agiota do ser humano trazer, emprestar a ele e receber triplicado na hora, e ainda coloca Deus na parede. Olha, ele tem que me dar, tem que pressionar Deus. É assim que os falsos profetas estão ensinando. Aqui era a doutrina dos apóstolos. Jesus disse: aquele que me ama. João 14, 34, eu creio que é o 34. Não, esse aí é do mandamento. Lá em João 14, ele diz assim: eu amo os que me amam. Ele diz: aqueles que me amam guardarão a minha palavra. E eu irei com meu Pai, virei com meu Pai e farei nele morada. Quer dizer, para amar Jesus tem que guardar a palavra de Deus. Aleluia, isso é verdade. Deus, quando ele falou com os seus escolhidos, ele deixava só a palavra. Ele chegava e dava uma ordem ali, ó. Como foi que ele falou com Abraão, meus queridos irmãos? Ele chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou Sara na mesma hora, obedeceu, pegou seus pastores, seus animais, pegou Ló quis ir junto e partiram. Deus deixou a palavra, Abraão obedeceu da hora. Por que ele é amigo de Deus? Por que ele é o pai da fé? Porque obedeceu a palavra do Senhor. Aleluia. Deus, quando deu uma ordem a Moisés, ele deixou a palavra para Moisés.
O segundo maior resgatador depois de Cristo. Ele chega através daquela sarça de Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. E eu vou te enviar lá para resgatá-los. Moisés ainda deu umas desculpas. Disse: Senhor, eu sou pesado de língua, eu nem sei falar nem de ontem nem de anteontem. E Deus diz: Moisés, eu fiz um mundo surdo, eu vou mandar Arão contigo. E aí convenceu Moisés a ir. E Moisés fez uma grande obra, resgatando aquele povo que era escravo no Egito. Deus deixou só a palavra. Deus, aleluia, Ele, aleluia, veio através da sua palavra, deixando ordens para os homens, como para Jonas, o profeta Jonas, pregar para Nínive, aleluia, para Noé fazer uma arca. E ele vem deixando palavra. Ele deixou a palavra para Gideão, aleluia, juntar, aleluia, os soldados, aleluia, e guerrear a favor de Israel. Ele deu ordem, aleluia, através de todos os heróis da fé, que eles cumpriram uma missão. Aqueles que não cumpriram, Deus descartou, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. A Bíblia diz: aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. É por isso que nós precisamos perseverar. Em que? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Eu citei que Deus está triste com muitos da igreja dele atual. Por quê? Porque não tem comunhão. É muita divisão, irmãos. Deus poderoso, aleluia. Um aprisco não se comunica com o outro. Pastores que não se comunicam com outros. Eita Deus. É como se fossem facções. O apóstolo Paulo dizia assim: ó, eu vos alimento com leite porque ainda sois carnais. Porque se há entre vós divisão, contenda, inveja, porventura não sois carnais. Aí quer dizer que a liderança está sendo carnal hoje? É para nós questionar isso aí. Porque assembleianos não se comunicam com Batista, com Betel. É tanto nome agora de cada um no seu quadrado, como fala aquela música mundana lá. Não se comunica mais. Tem pastores que proíbem até o seu obreiro de visitar outra congregação, como se uma fosse menor do que outra, como se, aleluia, um ministério que, aleluia, é mais antigo e mais maior, fosse melhor do que os pequenininhos, do que os que começaram agora. Não tem ninguém melhor que ninguém, irmão. Ninguém é maior do que ninguém. Quando os discípulos de Jesus iam pelo caminho disputando quem era o maior, Jesus não estava com eles, mas ele tem o poder de discernir, do discernimento. Ele é onipotente, onisciente, onipresente como o Pai, porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E ele disse àqueles discípulos: por que vocês disputais dizendo quem é o maior? E pega uma criança e coloca no meio, e disse: aquele que se não fizer como uma dessa criancinha, jamais entrará no reino dos céus. Quer dizer, se for por essa palavra de Jesus, a maioria vai ficar de fora do reino dos céus. É verdade. Porque é tanto orgulho, tanta soberba e tanta divisão, irmão, que Deus não está em muitos desse povo. Porque Deus é a unidade do Espírito Santo, não é missionário. Aqui eles viviam na comunhão, eles tinham comunhão. Comunhão é, aleluia, é você ter paz um com o outro, independente se congrega junto ou não, independente se congrega, se está, aleluia, do mesmo lado, todas as noites aqui, aleluia. Ou se congrega lá do outro lado, ou se faz parte de outra, porque é tudo uma família, irmão. Só mudou o nome do ministério, mas o Deus é um só, Jesus é um só. O que professa Jesus, aleluia, como Salvador, como o apóstolo Paulo disse assim: nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Quer dizer, se alguém aceitou a Jesus, creu em Jesus, foi batizado, caminha na mesma fé, é seu irmão, é uma família espiritual. Aqui eles viviam assim, ó, no partir do pão e nas orações. Olha a comunhão que era.
no partir do pão e nas orações. Aquele que não tinha, partia e dividia com o que... Aquele que tinha, dividia com o que não tinha. A Bíblia diz que os que tinham, vendiam as suas fazendas e dividia com aqueles que não tinham nada. Aí você vê tantos milionários hoje no Evangelho e vê a ovelhinha com fome e não tem coragem de fazer uma cesta básica e levar. Você acha que Deus está, aleluia, é feliz com uma pessoa dessa, meus queridos? Porque a Bíblia diz assim, ó, que a religião pura e imaculada lá em Tiago é visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e se desviar da corrupção do mundo. Quando eu vejo que alguém tem necessidade de alguma coisa e eu posso ajudar e eu não faço, eu cometo pecado. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É por isso que nós precisamos completar, viver o verdadeiro Evangelho, não apenas ouvir, mas praticar. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante à onda do mar. Nós precisamos praticar. Aí diz mais, nas orações, precisamos orar por todos os homens, a Bíblia diz, levantando mão santa sem ira e sem contenda. Até a oração tem algumas divisões. Alguns oram para uns e outros não. Alguns oram, meu pastor, para um segmento, aleluia, da sociedade e outro não. Até nas orações há acepção de pessoas. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. E cada alma havia temor. A palavra também, aqui não é só para a liderança não, é para as almas. Havia temor. Temor é o quê? É você temer a Deus. É você estar fazendo algo que desagrada a Deus e você dizer: não, eu não preciso, eu não posso aborrecer o meu Deus. Aqui havia temor. Deus operava milagres, prodígios, maravilhas através desses homens. Por quê? Porque eles tinham temor a Deus. Eles tinham obediência a Deus. Temor não é a mesma coisa de medo. Temor é respeito. É você, aleluia, saber que precisa honrar, aleluia, a Deus acima de todas as coisas. É fazer algo que aborrece o Espírito Santo e você dizer: eu tenho que renunciar a isso, porque o Evangelho também é renúncia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Muitos querem seguir a Jesus, mas querem levar as bagagens da vida outrora. E nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aleluia! E diz assim, e muitas maravilhas. Olha, depois que os apóstolos falaram sobre as qualidades desse povo, diz assim: e em cada alvo havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o segredo da igreja primitiva. Nós precisamos voltar à igreja bíblica, a igreja, aleluia, que Deus se agradava. Ele permitia perseguição, permitia, porque Jesus não prometeu só maravilha, só prosperidade, só chave, só bênção, só vitória, como esses falsos profetas dos dias atuais. Jesus prometia também aflição. Ele dizia assim, ó: em mim tenhas paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dizia também: assim como me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Aleluia! E completava, aleluia: se o mundo vos aborrece, é porque vocês não são do mundo. Aleluia. Se você fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia, assim como odiou a mim. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos escolhidos, aleluia, para sermos representantes de Jesus na terra. Portanto, não se preocupe se você é caluniado. Não se preocupe se você é perseguido, é maltratado, é desprezado. Não se preocupe. Saiba que antes de você foram perseguidos profetas que vieram antes de nós. Foram perseguidos Jesus, os apóstolos, e nós precisamos carregar as marcas de Cristo.
O que é as marcas de Cristo? O amor pelos perdidos, o amor pelas almas perdidas, aleluia, por aqueles que não têm nada a nos oferecer. Jesus dizia assim, ó, quando vós deres uma festa, não chamai os ricos, não chamai, aleluia, os poderosos, porque eles vão ter com que vos retribuir. Chamai antes os coxos, os aleijados, os cegos, os paralíticos, porque para que o vosso galardão venha a ser do Pai. Aleluia. Nós precisamos, aleluia, estar granjeando constantemente o tesouro no céu. E tesouro no céu só se granjeia com oração, com jejum, com humilhação e com boas obras. A Bíblia diz assim, aleluia, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas de misericórdia, de paz, de benignidade. Nós somos diferentes. Nós somos chamados, aleluia, para ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos chamados, aleluia, para impactar essa geração, para confrontar e desfazer as obras do maligno. Talvez você diga nesta noite, mas Senhor, eu não sei nem falar. Jeremias também disse, eu sou um menino, Senhor, eu não sei nem falar. E Deus disse, aonde tu ir? Não digas eu sou um menino, porque onde eu te mandar tu ir, tu irás, o que eu mandar tu falarás, não temas diante dele. Você é pequeno, mas Deus se agrada de usar os pequenos. Você pode ser inculto e iletrado, mas Deus se agradou de usar os incultos e iletrados. Deus se agradou, aleluia, de usar pescadores, aleluia, que não tinham nada de cultura, não tinham teologia, não tinham mestrado, não tinham capelania, não tinham nada, mas tinham vontade de aprender de Jesus, mas tinham desejo de obedecer a Jesus, e Deus usou esses homens poderosamente. A Bíblia diz, aleluia, que Filipe saía pelas terras de Samaria, aleluia, um jovem chamado Filipe. A Bíblia diz que ele saía, conduzido pelo Espírito, e quando ele chegava naquelas terras de Samaria, os demônios deixavam o povo em gritos, aleluia, somente com a presença de Filipe, irmãos. A Bíblia diz que, aleluia, o apóstolo Paulo, ele fazendo as suas missões, a Bíblia diz que os enfermos, aleluia, estavam, aleluia, naqueles lugares, e ele com um lenço tirava o seu suor. E aqueles homens eram curados, aquelas pessoas curadas com o suor de Paulo. Talvez seja loucura esse evangelho, mas é o evangelho de Deus. A Bíblia diz que o evangelho do Senhor é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Aleluia, é poder e salvação para o judeu, também para o grego. Então creia neste poder do evangelho. Creia que esse evangelho ele tem poder de salvar e transformar a vida do seu filho, do seu irmão, do seu pai, aleluia, do seu tio, do seu parente. Só não esqueça de clamar, de orar, de buscar, de jejuar, de se humilhar diante de Deus. Temos outro exemplo lindo e maravilhoso de um homem que tinha um jovem, um filho lunático. A Bíblia diz que aquele homem foi procurar os apóstolos de Jesus. Talvez tantas pessoas endemoniadas saíram na rua, e talvez nós, como crentes, não temos aquela autoridade de expulsar os demônios, porque muitas vezes a nossa fé é pouca. Muitas vezes duvidamos, como Pedro, quando caminhou sobre as águas. E naquele momento o homem trouxe o seu filho lunático, aquele demônio era terrível, aquela legião, casta de demônio, jogava o jovem na água e no fogo para o matar. Era terrível. E a Bíblia diz que aquele homem trouxe aquele jovem. E a palavra de Deus diz que ele pediu para os discípulos de Jesus expulsarem o demônio. E eles tentaram e não conseguiram. E aquele homem vai embora com o filho possesso. Mas aí ele encontra Jesus e ele fala para Jesus: Mestre, eu trouxe o meu filho e os teus discípulos não puderam expulsar. Jesus disse: homens de pouca fé. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração.
Olha a outra receita. O crente quer ser cheio de Deus, mas ele não quer jejuar e nem orar. Aleluia. Ele quer ser cheio de autoridade, mas ele, missionário, pastor Marcos, ele não quer descer na madrugada e sair debaixo do seu edredom, de cima da sua cama quentinha, e botar a cara no pó, e pedir, e bater, e buscar. Porque Jesus disse: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Muitas vezes nós só queremos buscar no templo, aleluia, uma oportunidade para louvar um hino, para adorar, mas muitas vezes Deus nos dá oportunidade nos pontos de ônibus aí, ó. Manda morador de rua, em situação de rua para perto de nós, manda prostituta, manda homossexual, manda bandido, usuário de droga, e muitas vezes nós, quietinho ali, ó, não quero nem mostrar que sou crente, porque eu não posso nem falar o nome de Jesus, com medo, se acovardando. Só que a Bíblia diz que nós não recebemos espírito de temor, mas de ousadia. O crente tem que ser testemunha de Cristo onde estiver, irmão. Seja no templo, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. Ele tem que abrir a boca e testemunhar de Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus vai dar e dar ordem àquele demônio para sair daquele jovem. O demônio era tão forte que jogou o jovem no chão como estando morto. Mas só que não caiu morto, caiu dormindo, sonolento. E o demônio saiu, e Jesus levantou e falou: tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então morre mais, jejue mais, porque nós estamos no tempo de guerra. Não é mais tempo da igreja cochear em dois pensamentos. Não é mais tempo de dizer: não, eu sou crente porque eu visto um paletó, uma gravata, uma saia comprida. Não, você tem que demonstrar que é crente, é com obras. Porque Jesus disse assim, ó, olha, ele disse: a árvore não se colhe figo dos espinheiros, nem uva dos abrolhos, pelo fruto se conhece a árvore. A árvore é conhecida pelos frutos. Nós estamos citando aqui esses homens aqui, por quê? Porque eles deixaram fruto, deixaram legado, deixaram história escrita, aleluia, com o seu próprio sangue. Porque todos eles aqui morreram por amor ao Evangelho. Alguns foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram queimados vivos, outros foram cerrados ao meio. Vamos. Outros jogados em cova rasa, como Eliseu. E muitas vezes nós não queremos fazer nada. Tememos a tudo. Temos medo de tudo. O usuário vem lá e corta caminho, muitas vezes, porque não tem coragem de pregar para um drogado, porque ele diz: não, ele pode fazer mal para mim. Mas só que Deus é aquele que caminha conosco, nos protegendo. Deus o Todo-Poderoso, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Além de Jesus, ainda tem um anjo do nosso lado, porque lá no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 7, a Bíblia diz que Deus acampa um anjo ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então não temas, crê somente. Aleluia, faça, aleluia, como Jesus determinou lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. E ele completou e disse: e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão, aleluia, beberão, aleluia, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia, aleluia, de salvação, de transformação. Talvez, aleluia, nós precisamos de uma libertação do nosso medo, da nossa limitação espiritual. Aleluia, muitas vezes, aleluia, nós estamos limitados, aleluia, a quatro paredes, limitados, aleluia, apenas, aleluia, a dogmas.
limitados apenas à ordem do pastor. Se o pastor chama e ordena, aí você faz a obra. É necessário que você obedeça ao pastor. É necessário, porque a Bíblia diz que nós temos que sermos obedientes ao nosso mestre. Mas é o seguinte: você tem que colocar em prática a palavra de Deus. Se o seu pastor não está, aleluia, chamando você para fazer, você chama ele: pastor, vamos fazer um evangelismo. Essa igreja precisa ser cheia. Essa igreja, essas cadeiras não podem estar vazias. Nós temos que ir buscar pelas ruas, becos e vielas. E eu creio que o pastor aqui é um homem de Deus e ele chama. E o obreiro se disponibiliza a obedecer o seu pastor. Porque a recompensa não vem dele não, mas vem lá de Cristo. Aleluia. Se você fizer obra, você vai receber pela boa obra. Mas se não fizer, você vai ser chamado de servo inútil quando ele descer. E aí daquele que for chamado de servo inútil, o apóstolo Paulo diz: aí daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, faça a obra com responsabilidade. Faça a obra, aleluia, com amor, como Jesus fez, pelo amor ao Pai e pelo amor às nossas almas. Faça a obra, aleluia, diligentemente. Pregue em tempo e fora de tempo. Aleluia, como o apóstolo Paulo falou. Aleluia, busque ao Senhor, aleluia, em todo tempo. Em todo tempo, irmão. Como eu citei, nós estamos em guerra. E a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra os irmãos da outra congregação. Não é contra o irmão de outro ministério. Não é contra a pessoa que professa uma fé diferente. Não. A nossa luta, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse assim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, contra o diabo e seus demônios. E só se vence a luta contra o diabo e seus demônios se jejuar, se orar, se obedecer a palavra de Deus, se colocar em prática a palavra de Deus, se obedecer aos seus pastores, se disponibilizar como os discípulos de Jesus se disponibilizaram. Aqui eles faziam a obra, irmão. Já estou passando. Eles faziam a obra que era na perseguição, irmão. Nós vivemos no melhor tempo da igreja na terra. O melhor tempo da igreja na terra, onde as leis não proíbem de você fazer a obra em lugar nenhum. Olha, tem muitos aí que estão dizendo: não, está proibido tocando. Eu fiz curso de 8 estados brasileiros. Aí nem por isso eu parei de fazer, não. Eu estou trazendo essa palavra aqui, irmão, porque tem um testemunhozinho pequeno, viu? Deus me tirou lá do tráfico de droga, lá de dentro do crime, dentro da cadeia, e disse: tu vai ser meu mensageiro na terra. Eita, eu era pior do que o Saulo de Tarso. E Deus foi lá, me resgatou lá de dentro, colocou em mim o Espírito Santo e mandou pregar a verdade. Eita, aleluia. De graça. Eu não aceito dinheiro para pregar o evangelho de forma nenhuma. Se for necessário, eu trabalho de dia e de noite para não ser pesado a meus irmãos. Aleluia. Não quero dinheiro pelo evangelho, eu quero a recompensa de Deus. Mas ele me tirou lá do crime para pregar essa verdade que ninguém quer mais pregar. Então, uma vergonha os pregadores do Brasil. Uma vergonha. Famosos do Brasil, muito famosos, que cobra 20, 30 mil, 10 mil para pregar a palavra de Deus. Fica vendendo um monte de coisa nas congregações, enganando o povo, achando que Deus é menino. Deus não vai ter ninguém por inocente. A Bíblia diz que Deus não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ele vai cobrar em claro desse povo que faz a obra relaxadamente. Portanto, irmão, faça a obra com amor. Aleluia. Faça a obra com amor. Talvez você se ache limitado, meu irmão, como eu falei para o senhor. Deus mandou falar para o senhor ser forte e corajoso. E abrir a boca, viu? Onde o senhor for. Testemunhar do Cristo. Às vezes nós nos achamos limitados, meu pastor.
achamos pequenininho, estamos lá no meio dos grandes lá, um monte de grandão, como eu estava lá na pregação há 5 anos atrás, Deus me tirou do meio deles. Todos se tornando hipócritas e fariseus. Aí eu disse, ei, chama diferente, levanta daí. Eu fui lá pedir a bênção, meu pastor, me abençoe aqui. Eu vou rodar pelo Brasil aí, Cracolândia, eu estou 5 anos de missões rodando no Brasil, vai fazer 6 anos agora, sem voltar para a minha terra. Deus nunca deixou faltar um alimento. Deus nunca deixou faltar nada, o óleo sobre a minha cabeça. Deus nunca me envergonhou no meio de uma Cracolândia. Aleluia, Ele nunca deixou de me usar. Aleluia, na mensagem, porque a mensagem é dele, não é minha não. O que eu prego aqui é dele. Sai tudo do céu para minha boca. Porque eu não sou altamente inteligente para falar, para programar a pregação. Aqui, Deus, Ele ainda quer usar pessoas para expulsar demônios, casta de demônio. Ele ainda quer usar pessoas para ir lá no hospital e colocar a mão no cancerígeno e Deus restaurar a saúde. Aleluia. Ele ainda quer usar pessoas na terra, aleluia, para, aleluia, curar pessoas de diabetes, doenças que a medicina não tem cura. Deus é a cura. Ele é o Deus impossível, Ele quer nos usar na terra. Basta tão somente se disponibilizar. Aleluia. 20 estados, irmão, pregando o Evangelho. Graças a Deus, nós estamos aqui hoje. É uma honra estar aqui, juntamente com o pastor Marco, com a pastora. Nós temos um canal lá no YouTube, Projeto, porque Deus mandou registrar tudo, senão ninguém acreditava. Se eu fosse dizer que eu vinha rodando em 20 estados brasileiros, o povo ia dizer, isso é um mentiroso. Viu, pastor? Porque é difícil, é muito grande o Brasil, meu irmão. Muito grande, muito desprezo, xingamento na rua. O crente pregar para crente é muito bom. Lá na rua, nós somos xingados de ladrão, de abusado, apanha. É para dar coragem, viu, irmão? Apanha na cara. Aí uns abençoados aí que não gostam de Jesus, não. Não é demônio, não, viu? Porque se for demônio, fica expulso no nome de Jesus. É pessoas mesmo, é carne mesmo. Bate na cara, rasga a Bíblia, viu, pastor? Expulsa. Viu, meu pastor? Expulsa. Expulsa de rodoviária. Eu fui expulso de Cuiabá, de Fortaleza, de Aracaju, de Natal, de João Pessoa, de Recife. Eu fui expulso de São Paulo, do Tietê e do Barra Funda. Me botaram para fora 5, 6 seguranças. E eu fui pregar nas Cracolândia, porque tem alma na Cracolândia. Às vezes Deus quer nos tira de um lugar, mas é para pregar em outro. Às vezes Deus fechou, não quer mais nada com esse povo. Como ele disse a Paulo, Paulo, passa a Macedônia. Você não vai pregar na Macedônia, não. Passa a Macedônia. Aí às vezes nós queremos pregar para um povo que Deus não quer mais. Nós queremos orar por um povo que Deus não quer mais. E nós insistimos, e às vezes quebramos a cara, por quê? Porque não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, e precisamos estar. Viu, mano? Filipe era conduzido pelo Espírito para pregar para um eunuco sozinho uma carroça lá, irmão. Olha, tá vendo? Uma alma sozinha. Ele ia ler no livro de Isaías sem entender nada. O Espírito Santo foi lá, conduziu ele lá na carroça. E ele foi lá e chegou lá e perguntou ao eunuco, tu entende o que lês? Ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele disse, pô, eu cheguei, vou te explicar agora. E explicou, o eunuco aceitou, se arrependeu e pediu para ser batizado, e Filipe batizou ele no riacho. Às vezes é nós que não queremos obedecer o Espírito Santo, irmão. As almas estão sedentas aí, ó. Um monte de alma, de jovens, de meninas, aleluia, de jovens na droga, no crime, nas facções, que só precisa nós ir lá e dizer, Jesus te ama. Ele me mandou aqui te dar um abraço. Essas pessoas se derretem em lágrimas, irmão. É porque a igreja, aleluia, que é o povo, está, aleluia, aprisionado, aleluia, em dogmas e religiosidade, dentro de 4 paredes, irmãos. Não estou dizendo aqui, porque eu vejo que os pastores aqui são diferentes, mas em muitos lugares aí, irmão, aleluia, é tanto hipocrisia e farisaísmo em certos altares, e ninguém tem coragem de ir pregar para uma alma perdida.
Se chega um morador de rua na porta, o porteiro está instruído pelo líder para botar para fora. Se chega uma jovem com uma roupa curta, ele está instruído pelo líder para expulsar. E Jesus não fazia isso. Jesus salvava a prostituta que ia ser apedrejada, cobradores de impostos, limpava leprosos que nem vinha agradecê-lo, ia lá no cemitério expulsar a legião de demônio, aleluia, de um louco que estava endemoniado. Jesus é o próprio amor e Ele colocou esse amor no nosso coração e nós temos que colocar esse amor em prática. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder do Espírito Santo, e serei testemunha em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo aonde você for. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo nem era povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Povo de Deus é luz. Povo de Deus é luz, tem que resplandecer. Resplandeça onde você for, irmão, para a glória de Deus. Aleluia. Para o Senhor ser glorificado. Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aonde você for, deixe Deus ser glorificado através da sua vida. Aonde você for, deixe Deus lhe usar para desfazer as obras do maligno. Aonde você for, diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu sou pequenininho, nem sei falar, mas me usa do teu jeito. Porque o Senhor não se agrada dos soberbos nem dos orgulhosos. O Senhor se agradou em escolher os pequenos. E Jesus agradeceu no livro de Mateus capítulo 11, versículo 25. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e as revelasse aos pequenininhos, Senhor Pai, porque assim foi o teu agrado. Se alegre de você ser um pequenininho na presença de Deus. Se alegre de você, aleluia, ser humilde, aleluia, porque Deus se agrada de usar os humildes, os pequenos. Porque a palavra de Deus diz que Ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. O Senhor achou graça em vos dar o reino. Portanto, aleluia, glorifique a Jesus, honre o nome dEle, meu irmão. Honre o amor de Cristo e obedeça a sua palavra. Obedeça, ame mais, perdoe mais, ore mais. Aleluia. Nós temos uma guerra nas redes sociais, pastor. Rio Grande do Sul contra o Nordeste, é um jogando o capeta, sabe, usando, sabe, palavras de antigamente, por causa de políticos, aí jogando um estado contra o outro, a guerra, aquela guerra. O diabo fica feliz, e muitos crentes no meio, sabe, no meio ali, tá nem perderam o temor de Deus. Como eu citei, temos que dar fruto para não ser cortado da videira verdadeira, porque Jesus disse: aquele que não dá fruto, o meu Pai corta e lança fora, e queima e arde. E o crente não foi chamado para queimar e arder, ele foi chamado, foi para chegar lá no céu e Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Viu? Você foi chamado, aleluia, para chegar no céu e receber a coroa da vida. Portanto, não chegue lá de mão vazia, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando a qualquer momento. Ele vai pedir as suas mãos. Mostra-me as tuas mãos, o que tens feito por mim. Ele disse lá em Apocalipse 22: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Deus chamou você para libertar os cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então deixa Deus te usar nessa terra como luz do mundo e como sal da terra. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, agradeço o pastor Marco, a pastora Patrícia, amém? E agradeço a toda a congregação, e que essa palavra não volte vazia, que você saia daqui com um pensamento diferente,
Dizer, Senhor, verdadeiramente, eu preciso fazer alguma coisa pelo reino dos céus. Eita, glória. Verdadeiramente eu tenho que resplandecer, eu tenho que me levantar, eu tenho que mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. E só se mostra Deus na vida com obras. Porque a aparência todo mundo tem. O joio e o trigo é igualzinho. Então não pareça, não seja multidão, seja discípulo e dê muito fruto, amém? Que Deus abençoe a igreja, abençoe os pastores, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Antes do pastor, Louvado seja Deus. antes do pastor orar, quem tiver uma enfermidade, quiser receber a cura, venha receber a oração no nome de Jesus. Vem, irmão, aqui na frente. Quem quiser receber uma oração. Tá bom, tá aí, irmão. Eu vou orando aqui. Pastor, pode encerrar. Não, o senhor ora, o pastor pode encerrar. Louvado seja Deus nesta noite. Vamos orar.